Vamos lá. Bem, nós vamos dar início à sessão de comunicação Estudos da Variação Linguística, ok? Nós temos 5 trabalhos para serem apresentados. Por enquanto, a única ordem que será investida é o primeiro trabalho, que é o da Ana Carolina Ferreira San Jorge, que ela pediu para alterar, porque ela está com problema por causa do acesso à internet, tá? Então, nós vamos iniciar o trabalho com a Adriana Gabriela Reis Silva e Romário Duarte Sanches. Então, eu vou compartilhar aqui os slides para essa primeira apresentação. Adriana, você tem 15 minutos para a apresentação, tá? Ok, já posso começar? Pode. Boa tarde a todos. Oi? 15 minutos no máximo. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriana Gabriela Reis Silva e eu vou apresentar o trabalho que fala rimando ou remame, um estudo sobre a marcação de gerúndio em português falado no Amapá. Esse trabalho, ele já foi apresentado em outro presente e ganhou o título de melhor trabalho na linha de pesquisa Estudo da Linguagem e Sociedade, no Congresso Internacional de Estudos Multidisciplinares na Amazônia, o CIEMA. Meu orientador é o professor Romário Duarte Sanches. Tá dando barulho aí, eu acho que é o microfone da Ellen. Só um instante. Ok, pode passar essa parte. Então, a introdução do meu trabalho. O presente trabalho trata-se da marcação do gerúndio no português falado no estado do Amapá. O fenômeno ocorre quando há a presença do grupo ND no gerúndio, em palavras como remando, dormindo e fervendo. E não ocorre quando há o apagamento da oclusiva D no gerúndio, ficando remando, dormindo, fervendo, ficando remando, dormindo e fervendo. A pesquisa deu-se pela carência de estudos linguísticos sobre a temática em questão. Dessa forma, o objetivo do trabalho é apresentar uma análise geolinguística do grupo ND, formação de gerúndio pronunciado por cidadãos amapaenses. Para isso, foram verificados se os fatores extralinguísticos, geográficos e sociais interferem na presença ou ausência do fenômeno nos atos de fala. Podem passar. Bom, sobre o referencial teórico, foram adotados os conceitos do campo da dialetologia, de acordo com Cardoso, pode ser definida como um ramo dos estudos linguísticos que surgiu em meados do século XIX com a iniciativa de registrar e mapear a variedade linguística de uma determinada comunidade de fala. Outro conceito adotado foi o da geolinguística, que para Conselho, 1982, pressupõe o registro em mapas especiais de um número relativamente elevado de formas linguísticas, fônicas, lexicais ou gramaticais, comprovada mediante pesquisa direta e unitária, numa rede de pontos de determinado território, ou que, pelo menos, tem em conta a distribuição das formas no espaço geográfico correspondente à língua, às línguas, aos dialetos ou aos falares estudados. Também foi levantado... Pode passar um pouco. Também foi feito um levantamento bibliográfico de 5 trabalhos sobre a temática, feito por outros autores em português brasileiro. Bom, sobre a metodologia da pesquisa, o corpo de análise ele faz parte do projeto Atlas Linguística do Amapá, o ALAP, que ele teve suas bases lançadas em 2010 e foi publicado em 2017, sob a autoria de Rasqui, Ribeiro e Sanches. Sobre a coleta de dados,
O questionário adotado foi o questionário fonético-fonológico do Halib. Esse questionário ele é o mesmo utilizado no ALAP e as localidades de falas pesquisadas foram 10. Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari, Pedras do Amapari, Porto Grande, Tartarugalzinho, Calçuene, Amapá e Oiapoque. Então, considerou as seguintes variáveis sociais: o sexo, um homem e uma mulher, e 2 faixas etárias, uma que vai de 18 a 30 anos e outra que vai de 50 a 75 anos. A carta selecionada foi a F4 do ALAP, que trata do gerúndio nos itens fonéticos, prevendo questão 27, remando questão 52 e dormindo questão 148. Podem passar. Sobre os resultados e a discussão. Como eu disse lá na introdução, o trabalho ele faz uma análise geolinguística do fenômeno para verificar se os fatores extralinguísticos geográficos ou sociais, ele interfere ou não na presença ou ausência do fenômeno nos atos de fala dos municípios, das pessoas amapaenses, municípios pesquisados. Então, agora eu vou apresentar a variação social, a variação diatópica ou geográfica. Apresentamos abaixo a carta F4 do ALAP, na qual foram constatados 94% de presença do gerúndio e apenas 6% de ausência. Então, aqui a gente pode perceber que o gráfico de vermelho ele representa a manutenção do fenômeno, a presença, e o gráfico de azul representa a ausência do fenômeno. E aqui nós temos o mapa. Esse mapa ele traz os municípios que foram extraídos dados para a pesquisa. Então, nós temos 10 municípios. Como pode perceber, a maioria dos municípios do estado do Amapá, eles trazem a presença do fenômeno, ou seja, a marcação. Eles falam remando, dormindo e fervendo. Só 3 desses municípios que apresentaram uma pequena variação, mas mesmo assim a marcação ainda foi em maior proporção que a variação. São os municípios aqui, município de Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Amapá, foram os 3 municípios que apresentaram uma variação, ou seja, eles falam remando, dormindo e fervendo, em vez de remando, dormindo e fervendo. Então, foi constatado que a maioria dos municípios apresenta manutenção e uma pequena parcela só a ausência do fenômeno. Pode passar. Sobre a variação social idade, foi constatado que a primeira faixa etária apaga em 7% para a não realização e mantém 93% para a realização. Em comparação com a segunda faixa etária, esta mantém um gerúndio de 97% de realização e 3% de não realização. Bom, aqui tem o gráfico. Eu vou explicar melhor o que eu acabei de falar. Por exemplo, aqui nós temos 2 faixas etárias. A primeira que vai de 18 a 30 anos e a segunda que vai de 50 a 75 anos. Então, aqui na primeira faixa etária, 93, como mostra aí o gráfico vermelho, 93 dos informantes, eles fazem a marcação do gerúndio e 7% é o apagamento do fenômeno. Já na segunda faixa etária, nós temos que 97 tendem à manutenção, a forma padrão, e 3% a variação, o apagamento. Então, se formos fazer uma comparação entre essas 2 faixas etárias, a gente percebe que a segunda faixa etária, que é a faixa etária dos mais velhos, que vai de 50 a 75 anos, ela é mais conservadora. Ela prefere a sua forma padrão, falando remando, dormindo e fervendo, em vez de remando, dormindo e fervendo. Isso já fica mais para a faixa etária mais jovem. Podem passar. Bom, em relação à variável social sexo, observamos nos resultados abaixo que essa variável parece não ser estatisticamente significativa, pois a forma padrão se mantém estável. Pode passar para mostrar o gráfico, por favor. Então, aqui nós temos o gráfico e a gente pode constatar
que não houve comparação, por conta que tanto o homem quanto a mulher, eles apresentam a mesma estatística, tanto para a manutenção do fenômeno quanto para o apagamento. Olha, homem, 95% de manutenção e 5% de apagamento. Mulher, 95% de manutenção e 5% de apagamento. Então, não tem como comparar estatisticamente esses dados, porque eles são iguais. Não dá para saber se homem é mais suscetível à manutenção ou se é mais suscetível ao apagamento, porque são iguais. Teve a mesma porcentagem para os dois. Pode passar. Bom, considerações finais. Os resultados desta pesquisa mostraram que 94% dos dados investigados revelaram que os amapáenses entrevistados fizeram uso do gerúndio e 6% dos informantes apagaram o fonema D, que diz fonético como fervendo, remando e dormindo, preferindo as formas fervendo, remando e dormindo. Então, como pode ser observado no trabalho, as pessoas nos estados do Amapá, no município, elas tendem mais a manutenção do fenômeno do que o apagamento, que ocorre em uma pequena porcentagem e apenas em alguns municípios só. Em relação às variáveis sociais, tanto homens quanto mulheres de diferentes faixas etárias realizaram com maior frequência o gerúndio. Houve uma pequena tendência no que concerne ao apagamento do fenômeno na fala de informantes jovens, mas ainda é preciso coletar um número maior de dados para identificar se é uma preferência desse grupo social. Então, concluímos que a pesquisa sobre a variação fonética no Amapá é de extrema relevância para os estudos linguísticos como um todo, tendo em vista a diversidade linguística brasileira e não está aparecendo aqui, dos estudos variacionistas no norte do Brasil. Pode passar. Então, essas são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção de todos. Esse foi o meu trabalho. Pronto, Adriana. Com todos os atropelos, você conseguiu e fez no tempo certo. Agora, o próximo trabalho é o trabalho do Matheus, da Cibele e da Conceição de Maria. O Matheus está aí, né, Matheus? E teus colegas aí? Estou aqui. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, sim, professora. Só um instante que eu vou projetar os slides. Teus colegas chegaram? Não, elas não vão poder estar. Eu vou apresentar o trabalho sozinho. Tudo bem. Fique à vontade, tá? 15 minutos para a apresentação, tá, Matheus? Ok, obrigado. Tá dando para ver, né? Sim, Matheus, tá ok. Ok, então. Então, boa tarde a todos, a todas. Como a professora já apresentou, meu nome é Matheus, e o trabalho que eu vou apresentar hoje está intitulado Manda a Brasa, um estudo quantitativo da variação de sentenças imperativas em São Luís do Maranhão. Esse trabalho é, na realidade, um recorte da minha dissertação de mestrado, né, e foi um artigo produzido em conjunto com as professoras Cibele e Conceição, né, ambas da UFMA também, assim como eu. E esse trabalho ainda está em desenvolvimento, a dissertação, né, e está previsto para conseguirmos terminar agora no final do ano. Certo, então, para introduzir esse trabalho, é muito pertinente falar sobre a razão pela qual nós desenvolvemos essa pesquisa. Na realidade, essa pesquisa parte, né, das constatações empíricas e científicas que se tem a respeito da variação do imperativo, né? Existem duas formas de produzir sentenças imperativas na língua portuguesa brasileira, né? Se nós pararmos para pensar, são as formas chamadas de imperativo verdadeiro e imperativo supletivo.
O imperativo verdadeiro está associado às formas indicativas, né? Então, quando eu digo, por exemplo, me dá um copo d'água, né? Isso seria um imperativo verdadeiro, está associado à forma indicativa. Quando eu digo me dê um copo d'água, eu estou trabalhando com o imperativo supletivo, que são formas associadas ao subjuntivo. Então, vejam que aí a gente tem o imperativo como sendo um modo específico, né, da língua portuguesa, um modo verbal. No entanto, ele vai se servir de outras formas, né, de outros modos verbais, para completar ali as suas formas de enunciação. Então, eu tenho um modo que está diretamente relacionado aos outros dois modos existentes. E por conta disso, né, essa variação já foi pesquisada em vários estados, vários municípios do Brasil, né, por muitos autores, inclusive a autora principal que nós estamos utilizando como base aqui é a professora Marta Scherrer, que tem muitos trabalhos a respeito da variação do imperativo no português brasileiro. E a necessidade de pesquisar isso no Maranhão é porque, de fato, nós ainda não temos pesquisas que abordem essa temática no nosso estado, né? Então, está sendo, assim, uma pesquisa inicial para a gente compreender melhor como está funcionando o fenômeno de variação do imperativo e se ele condiz com outros trabalhos que já foram apresentados, que já foram publicados a esse respeito. Então, a nossa base de dados, né, para compor o nosso corpus, vem do Atlas Linguístico do Maranhão, que é um projeto, né, vinculado ao projeto Atlas Linguístico do Brasil, e é sediado aqui na Universidade Federal do Maranhão, né, no campus da cidade universitária. Como referencial teórico desse trabalho em específico, a gente tem os trabalhos de Scherrer em 2007 e Scherrer et al. Também do mesmo ano. Temos os trabalhos de Cardoso, em 2010, o trabalho de Alves, também no mesmo ano, de Oliveira, em 2017, e de Ramos et al., 2019. Basicamente, nós estamos utilizando ali a sociolinguística e a dialetologia como base para esse trabalho. Isso porque a gente tem Cardoso e Oliveira e Ramos, né, utilizando-se da dialetologia para explicar determinados fenômenos existentes na língua portuguesa, e nós temos Scherrer, né, Scherrer et al. E Alves, falando especificamente dos fenômenos de variação, que aí, nesse caso, vão envolver aspectos mais sociolinguísticos de fato, que são o foco principal da nossa pesquisa. Apesar de nós estarmos ali nos utilizando das duas vertentes, mas a gente está focando principalmente na questão sociolinguística, porque a nossa análise é baseada nesses pressupostos. A dialetologia está servindo ali para a gente, principalmente por conta da base de dados de onde a gente está retirando esse corpus. Então, resumidamente, a metodologia da pesquisa envolveu a seleção dos municípios, né, porque, como eu falei, é um recorte da dissertação. Então, a dissertação, originalmente, está pesquisando 5 municípios maranhenses para trabalhar a questão da variação do imperativo. Como aqui, especificamente, o foco é São Luís, a gente vai apresentar esses dados, mas é pertinente dizer também que foram selecionados esses municípios dentro da rede de pontos do projeto Alima. Em seguida, houve a definição das variáveis linguísticas, porque as variáveis sociais já foram pré-determinadas pelo Alima, né, por conta dessa estratificação social que foi necessária para que o projeto se desenvolvesse. Então, essas variáveis sociais não são nossas, né, não fomos nós que instituímos. Isso já foi trazido mesmo com base na própria estratificação apresentada pelo projeto Alima. O que nós fizemos foi definir as variáveis linguísticas que nós iríamos trabalhar. No entanto, o nosso foco nesse artigo, nesse trabalho especificamente, foram as variáveis sociais, porque a gente vai ver um pouco mais adiante que as variáveis linguísticas não foram trabalhadas ainda nesse ponto, mas, né, na pesquisa original, logicamente, elas vão ser bem mais exploradas, até porque elas representam um aspecto muito importante dentro desse fenômeno de variação. Depois disso, houve a recolha dos dados, né, com base nas transcrições e nos arquivos de áudio do projeto Alima. Então, depois desses municípios selecionados, nós fomos atrás desses arquivos para que dali nós pudéssemos extrair as ocorrências de sentenças imperativas e, consequentemente, montar o nosso corpus. A quantificação dos dados, né, com uma posterior computação por meio do programa GoldVarb-X, que vai nos trazer os pontos estatísticos e, consequentemente, os pesos relativos relacionado a cada grupo de fatores. E, por fim, a análise e a discussão dos resultados obtidos.
Aqui eu apresento a vocês as variáveis que nós estamos investigando. Então, vejam que nós temos a variável social numa coluna, né, e as variáveis linguísticas em outra. As variáveis sociais são o sexo, a faixa etária, a escolaridade e a localidade. Como eu falei, são variáveis que já haviam sido definidas pelo Projeto Alima. E as variáveis linguísticas são a polaridade da sentença, a alternância pronominal, ou seja, tu e você, o tipo de discurso, o paralelismo linguístico e a concordância verbal. Essa daqui é uma carta linguística da rede de pontos do Projeto Alima, então são 18 pontos, né? Aliás, perdão, 16 pontos, e esses pontos estão espalhados em mesorregiões, né? Então o estado está dividido ali em 5 mesorregiões, e cada uma dessas regiões abriga uma determinada quantidade de pontos, né, da rede. Aqui nós temos os municípios que foram selecionados para essa pesquisa especificamente, e com destaque em São Luís, que foi o município que nós escolhemos para trabalhar nesse artigo. Então, nós temos aqui as 5 mesorregiões, Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro, e São Luís sendo pertencente à mesorregião Norte. Na região Sul, nós temos Alto Parnaíba, na Leste, Caxias, Oeste, Imperatriz, e no Centro, Bacabal. Aqui, a gente dá início à apresentação e discussão dos resultados, né? Então, nós vamos ver aqui nessa primeira tabela a apresentação desses resultados, né, quantificados, não totalmente computados, porque aqui eu não vou apresentar a vocês os percentuais, até porque essa apresentação foi montada com base no artigo que foi encaminhado para o evento, né, e esse artigo não continha os percentuais. Esses dados ainda estão sendo processados no programa Goldvar, por isso que eu não trouxe os percentuais. Mas aqui a gente tem a quantificação por informante, né, das ocorrências de sentenças imperativas, e, consequentemente, a gente consegue já ter ali uma noção de como esse movimento está acontecendo linguisticamente dentro do estado do Maranhão, e, nesse caso, no município de São Luís. Então, o informante 1, do sexo masculino, é a faixa etária mais jovem, né, e ele é do nível de ensino fundamental. Então, ele tem 62 ocorrências. A informante 2 também é da faixa etária mais jovem, né, do sexo feminino, e também é dessa escolaridade do ensino fundamental. Ela tem 28 ocorrências. O informante 3 tem 54 ocorrências, também é sexo masculino, mas ele é da faixa etária mais velha, e também da escolaridade fundamental. A informante 4, sexo feminino, faixa etária mais velha, escolaridade fundamental, com 80 ocorrências. A partir do informante 5, a gente já vai ter ali, né, escolaridade superior. Então, o informante 5 e o informante 6 são informantes mais jovens, informante 7 e informante 8 são informantes mais velhos, mas todos os 4 com ensino superior. Então, para o informante 5, a gente tem 29 ocorrências, para o informante 6, 18 ocorrências, para o informante 7, 46, e para o informante 8, 90. Né? Então, totalizando 407 ocorrências, de acordo com o que nós pesquisamos. Aqui a gente já tem uma tabela de distribuição dessas ocorrências por sexo. Então, os números de 1, 3, 5 e 7 são do sexo masculino, e 2, 4, 6 e 8 são do sexo feminino. Então, mais uma vez, ali a gente tem ao lado, né, as quantidades de sentenças de cada um. Nessa tabela aqui é dividido pela escolaridade, então, os números de 1 a 4 são ensino fundamental, e de 5 a 8 são do ensino superior. Aqui é a divisão da faixa etária. Então, como eu falei para vocês, número 1, número 2, 5 e 6 são faixa etária 1, ou seja, mais jovem, e a faixa etária 2 são os números 3, 4, 7 e 8. Esse é um pequeno exemplo, né, da apresentação aqui, né, dos informantes de algumas produções que eles tiveram ao longo dos inquéritos. Então, o informante 1 tem 2 sentenças aqui, né, e ele diz o seguinte: repete de novo. E na outra ele diz, marca aquela dali. Então, aqui a gente já pode ver que o informante 1, aparentemente, né, pelo menos nessas 2 sentenças aqui apresentadas, ele se baseia e utiliza mais o imperativo verdadeiro, né, que está associado às formas indicativas. Já aqui,
no informante 8, né, que é a informante mais velha da escolaridade superior, ela traz também duas realizações, uma delas sendo leva na empresa de correios e a outra sendo me desculpe. Então, aqui a gente já percebe uma alternância, porque na primeira sentença ela apresenta o imperativo verdadeiro, né, leva, e na segunda sentença ela já apresenta o imperativo supletivo, me desculpe. Então, aqui já há uma alternância. Esses dois informantes foram escolhidos, no caso da variável sexo, porque eles foram os dois informantes que mais produziram sentenças, né? No caso do informante 1, dentro do grupo de sexo masculino, da escolaridade do ensino fundamental e mais jovem, ele produziu mais, 62, e a informante 8, dentro do sexo feminino, né, da faixa etária mais velha e da escolaridade superior, produziu mais, né, 80 realizações. Nesse outro exemplo aqui, eu trouxe para vocês os informantes 5 e 6, que são da faixa etária mais jovem, porém são do ensino superior, sendo o informante 5 do sexo masculino e o informante 6 do sexo feminino. Eles foram os que produziram menos, de acordo com esses dados que eu apresentei anteriormente. Então, a informante 6, em um dado momento do inquérito, ela diz o seguinte: pega o feijão de ontem, joga na panela, coloca o arroz, mexe e pronto. Né? E aqui a gente consegue ver, inclusive, sob o ponto de vista do paralelismo discursivo, que há uma influência da forma precedente. Então, a forma precedente aqui seria o pega, né, que está no imperativo verdadeiro, e as formas subsequentes, né, joga, coloca, mexe, né, essas formas também são do imperativo verdadeiro e, consequentemente, são influenciadas pela primeira forma, né, pela forma precedente. Já o informante 5 diz o seguinte: eu diria, você pega uma panela, coloca água, sabe fazer arroz, né, e aí ele continua. E nessa sentença a gente vê mais uma vez a presença do imperativo verdadeiro na fala dele, né, e a gente consegue perceber também a influência da forma precedente sobre a forma subsequente, né, você pega uma panela e você coloca água. E isso também é interessante do ponto de vista do pronome, né, da alternância pronominal, porque a gente percebe ali que há o uso do você no lugar do tu, né, então ele opta por usar o você. Então, a partir desses dados, a gente tem algumas constatações que eu já mencionei a vocês. O homem mais jovem, menos escolarizado, com o maior número de produções, a mulher mais velha e mais escolarizada com o maior número de produções, o homem e a mulher mais jovens e mais escolarizados com menor quantidade de sentenças produzidas, e isso foi um resultado até surpreendente para a gente, a variação pronominal com o uso maior de você nesses dados, o imperativo verdadeiro sendo predominante em relação ao imperativo supletivo, e a concordância verbal sendo mais coerente com o pronome tu, ou, aliás, com o pronome você, perdão, do que com o pronome tu. Ou seja, quando se utilizava o tu, eles continuavam utilizando a forma verbal associada ao você, né, que é também a mesma da terceira pessoa do discurso. Então, como considerações finais, né, esse trabalho é o recorte da dissertação, como eu falei a vocês, e foi uma investigação bem breve do município de São Luís em relação à variação do imperativo. A gente analisa esses dados do projeto Alima, ainda estamos em desenvolvimento da pesquisa, né, com os outros municípios, inclusive, e em breve esses dados vão estar todos computados estatisticamente, com seus percentuais e pesos relativos, pelo programa Goldvar. Então, esses indivíduos são 8, né, foram divididos em 2 faixas etárias, 2 níveis de escolaridade, 2 sexos, inclusive, São Luís, dentre esses municípios que eu citei a vocês, é o único município no qual a gente pode fazer um controle maior e um contraste da escolaridade, já que é o único município que tem 8 informantes e, consequentemente, a gente tem ali 2 escolaridades, ensino fundamental e ensino superior. Os demais municípios, todos têm 4 informantes, né, e somente para a escolaridade fundamental. Essas conclusões ainda são muito iniciais, mas a gente já consegue perceber de que forma a variação do imperativo ocorre, né, na capital maranhense. E a gente também espera que essas pesquisas, né, futuramente possam contribuir para outros trabalhos, principalmente considerando o fato de que aqui no Maranhão, especificamente, a gente ainda não tem nada concreto que fale a respeito dessa temática. Essas são algumas das referências. E é isso. Muito obrigado. Ótimo, Matheus. A gente vai
A gente vai aguardar para abrir a discussão no final, tá bom? Ok. Então, agora a gente vai ter a apresentação do Gabriel Nunes e da Celeste Maria. Boa tarde, estão me vendo? Sim, Gabriel. Certo. Eu vou iniciar então a apresentação. Estão vendo? Certo. Estamos vendo, Gabriel. Ok. Tá certo. 15 minutos, tá bom? Tá ok. Boa tarde, eu me chamo Gabriel Lima, sou graduando da Unifap, do curso de Letras Francês, e hoje eu vou apresentar a comunicação do estudo Variações no Falar Mapaense, um olhar para a desnasalização do ditongo nasal final em verbos de terceira pessoa do plural, que é um artigo que eu escrevi sob orientação da professora Celeste Maria da Rocha Ribeiro, também da Unifap. Esse estudo visa apresentar resultados que a gente conseguiu a partir do Atlas Linguístico do Amapá, né, que é sediado na Universidade Federal do Amapá, e que se justifica pelo fato da gente observar no Brasil que existe a variação desse ditongo nasal de verbos de terceira pessoa. É comum a gente observar os falantes realizarem, em vez de cantaram, cantaram, por exemplo. E, por vezes, essa variação é muito instável, né? Ela, uma hora apresenta uma mudança em progresso, em outros momentos mostra que é simétrica, né? Convive a forma da gramática normativa e a forma dessa variação. Na presente proposta, pretendemos apresentar e escrever as variantes fonético-morfológicas que explicitam esse fenômeno da desnalização do ditongo nasal final em verbos de terceira pessoa do plural no português falado no Amapá, a partir de pressupostos teóricos metodológicos da variação linguística. E a gente vai tentar evidenciar diatópica e diagenericamente o comportamento do referido fenômeno na fala do amapaense. E vale dizer, né, na justificativa, que no Amapá ainda há poucos estudos contemplando esses fenômenos variacionistas, sobretudo de natureza morfofonológica, dificultando o real conhecimento dessas manifestações no português brasileiro falado aqui no estado. Nosso referencial teórico para essa apresentação é Ora e Espíndola, Naro e Sherry, Pedrosa, Labov e Labov e Harris. Nossa metodologia da pesquisa segue pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística variacionista, e a coleta de dados ocorreu por meio dos relatos semidirigidos, com foco em 4 situações hipotéticas, né, que a gente chamou narrativas, que os informantes pudessem relacionar as experiências cotidianas. Foram perguntas em que nós buscamos que eles respondessem no verbo que a gente, na configuração temporal e de pessoa que a gente precisa para analisar esse segmento morfológico. E os informantes foram estimulados a elaborar essas narrativas em que empregassem as formas verbais, né? Como eu já disse. O perfil dos informantes foi definido a partir de narrativas que eu estava transcrevendo a partir da primeira fase do ALAP, que não foi publicada nas cartas, mas que mostrava que os falantes da segunda faixa etária, que era a partir dos 35 anos, com baixo grau de escolaridade, e dos interiores tinham maior tendência a usar a desnasalização desse ditongo. Por conta disso, a gente definiu um perfil que seguia por outro caminho. Foram 6 falantes com idade entre 18 a 35 anos, de escolaridade com superior incompleto, ou seja, no superior incompleto, nas localidades de Macapá, Santana e Mazagão, de sexo feminino e masculino. E aqui uma carta, né, que mostra as 3 localidades que foram utilizadas nessa pesquisa.
Uma vez que a gente fez esses relatos, né, e essas gravações foram analisadas no computador, procedeu à transcrição fonética dos dados que apresentavam o segmento morfológico, tanto de nasalização quanto desnasalização do verbo na terceira pessoa do plural. E para esse estudo, a gente selecionou apenas a variante desnasalizada, como foro, que corresponde ao fórum, excluindo as outras variantes que mantivessem a nasalização, tanto se tivesse redução do morfe, né? No total, foram obtidas 163 ocorrências para esse segmento como um todo, né? 163 ocorrências para a desnasalização, do total de 316 termos que evidenciam tanto as formas nasalizadas como desnasalizadas. Nosso foco vai ser nessas 163. Os termos mais recorrentes que nós encontramos durante a pesquisa, que apresentam o fenômeno, foram esses aqui: comeram, chegaram, pegaram, voltaram, fizeram, poderiam, levariam, ficaram, tinham, tiveram e foram. E agora a breve apresentação e discussão dos resultados. Aqui, nesse gráfico, mostra a desnasalização em 52% e a nasalização em 48%. Então, a gente verificou que a nasalização e a desnasalização desse ditongo, ela não é assimétrica. Ela ocorre em todos os falantes, mesmo numa situação de monitoramento, né? Os falantes empregam tanto uma como a outra. Varia mesmo em apenas um informante. O uso geral do fenômeno estudado por localidade revelou que em Macapá a desnasalização é de apenas 18%, em Santana de 23% e em Mazagão de 59%. Esse panorama aponta para a influência do aspecto mais urbano da capital, Macapá, nos usos linguísticos. Esse fator aponta para uma maior oportunidade de acesso à escolarização na capital, enquanto Mazagão, que é mais afastada, os informantes têm menos acesso. E, portanto, propicia o surgimento dessa variante desnasalizada. E o uso geral do fenômeno por sexo revelou que os homens e as mulheres têm uma discrepância muito grande desse emprego, né? Enquanto os homens desnasalizam 77%, as mulheres apresentam apenas 23% da desnasalização. Esse resultado aponta e confirma uma teoria do Labov de que as mulheres tendem a seguir mais, na modalidade monitorada da fala, os padrões linguísticos de prestígio do que os homens. E o Labov coloca, inclusive, né, que é por conta da mulher, em locais acadêmicos, locais de trabalho, ela ser mais cobrada, né, de certos comportamentos normativos do que os homens. Isso se revela também na língua, quando as mulheres fazem mais usos das variantes prestigiadas. E como a gente percebeu que o gênero e a localidade mostravam as maiores discrepâncias, né, maior assimetria entre os usos, achamos interessante fazer esse gráfico aqui também, que mostra que em Macapá tem o nível mais baixo de desnasalização, ocorrência mais baixa, e ainda assim, entre os homens é mais alta e as mulheres é bem baixinha. Em Santana, ocorreu de maneira bem simétrica entre homens e mulheres, e em Mazagão foi onde mostrou-se o maior nível de desnasalização, tanto por homens quanto mulheres, e ainda assim os homens com mais desnasalização. E considerando essas três cidades, a gente verificou, como já dito, em Macapá, tanto as mulheres quanto os homens empregam menos a variante desnasalizada, sendo que os homens empregam mais. Em Santana, não há diferença entre homens e mulheres quanto a este uso. E em Mazagão, a localidade mais afastada da capital, os homens e as mulheres se distanciam quanto ao uso de formas desnasalizadas, destacando o emprego maior pelos homens. Confirma-se, assim, a tendência de não só as mulheres utilizarem mais as formas linguísticas consideradas prestigiadas, como também de que o grau de contato dos falantes com a capital mais urbanizada diminui a replicação da variante no padrão. Ou seja, quanto mais acesso à escolarização, mais provável é que os usos dos falantes sejam de acordo com o que preconiza a gramática normativa.
E a gente vai usar aqui de exemplo alguns trechos retirados dos inquéritos obtidos durante a pesquisa. E a nasalização é o segmento que está em negrito. Uma mulher de Macapá usou: eles conheceram todo o monumento, eles colocaram o ovo. E a gente pode observar que tem essa alternância, ela tanto usa a nasalização como a desnasalização. O homem de Mazagão o utilizou: eles tinham que observar, eles observaram, eles observaram. Então, a gente vê ainda essa simetria, né, essa variação entre a forma nasalizada e desnasalizada, e a mesma coisa do homem em Santana. Mas nesse caso, né, nesse trecho, apenas o uso da desnasalização. O processo de perda dessa nasalidade final entre os falantes, os macapaenses, santanenses ou mazaganenses, ocorre nos verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito e pretérito imperfeito do indicativo. E ao contrário do que observam Ora e Spínola, não é simplesmente feita a utilização de formas verbais na terceira pessoa do singular para a terceira do plural. Ou seja, eles não usam, não fazem uso da variação do tipo eles tinha, eles faz. Realmente acontece uma transformação morfológica, né? Eles tinham, eles fazem. E ao observar que tal fato demonstra que essa variação possui um traço morfofonológico próprio que abrange todas as localidades estudadas, podendo indicar um caso de alomorfia presente em diversas variedades não padrão do português brasileiro. E essa forma não padrão, mesmo que não representada na escrita, pode se apresentar na fala monitorada e não monitorada, até mesmo em situações mais formais, revelando haver ocorrência simétrica entre as variantes. Alguns estudiosos, como Castro, consideram a perda da nasalização final como um aspecto fonético-fonológico. Outros a tratam como um fenômeno morfossintático, que teria se transformado em uma regra fonológica. Porém, Naro e Scher informam que tudo que se refere aos fenômenos da desnasalização e suas consequências para a avaliação na concordância verbo-sujeito remontam à fonologia, com posterior expansão para a morfologia. Nossas observações, portanto, vão de encontro dessa última tese. Nossas considerações finais. Nosso estudo aponta a presença de simetria entre as variantes nasalizadas e desnasalizadas do segmento morfológico que marca o plural em verbos de terceira pessoa do plural. Indica também que o aspecto átono dessa marca, ou seja, não funciona também nos verbos em que o ditongo nasal é forte na palavra, é a sílaba forte. Não teria como funcionar. Isso propicia que haja uma monotogação e a desnasalização. E essa variante desnasalizada é mais recorrente à medida que se afasta do centro urbano da capital. E o segundo é que o sexo é um fator definitivo para o uso mais aproximado ao da norma padrão entre as mulheres, mesmo fora da capital, indo ao encontro dos estudos de Labov. Convém destacar que o número de sujeitos da nossa pesquisa é pequeno, foram apenas 6, mas suficiente para evidenciar o fenômeno da desnasalização focalizado nesse artigo. De forma geral, esses resultados dialogam com os estudos realizados anteriormente, tanto os mais abrangentes geograficamente, como os de Ora e Spíndola, os de Naro e Scher, quanto os mais regionais, como o de Pedrosa. E nós concordamos com essa última autora ao dizer que é muito prematuro afirmar que a desnasalização de ditongo nasal final, que ocorre na fala de alguns sujeitos nos dias de hoje, possa provocar uma mudança na língua, até porque a gente ainda tem muita presença da linguagem escrita, né, da escola, que ainda mantém essa variante nasalizada, porém a presença da variação já sinaliza a busca do falante por uma interação mais eficiente, clara e objetiva. E nessa busca, o dinamismo da língua atua significativamente no surgimento de variantes. Ou seja, é mais confortável para o falante, né, não produzir essa nasalização. E isso se observa tanto nos estudos do Ora, de Spíndola, de Naro e Scher, como no Pedrosa, que ocorreu no Nordeste. E aqui também no Amapá a gente já pode observar, mas esse percurso de mudança só pode ser confirmado com o passar do tempo. Essas foram as nossas referências todas para o artigo. E muito obrigado pelo espaço. A gente é que agradece, Gabriel. Muito legal a sua pesquisa, interessantíssimo. Agora a gente vai
A gente tem a apresentação do trabalho da Síndel Graziella, também da Celeste Maria. Síndel. Boa tarde. Consegue me ouvir? Sim. Ok, eu vou apresentar aqui. Tudo certo, Síndel. 15 minutos também, tá? Tá certo. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Síndel. Também eu sou orientanda da professora Celeste, da Unifap, e vou apresentar um trabalho do tema Atlas Linguístico do Amapá, trabalhando a variação em cartas linguísticas. Ao estudar a variação linguística, nós compreendemos que a mesma refere-se às diferentes formas de uso da língua pelo falante. No meio social, sendo possível perceber que esta refletirá variações não somente de região para região, como também entre os ambientes interlocutores aos quais o indivíduo se refere. Desse modo, nosso estudo é desenvolvido através da iniciação científica na Unifap, insere-se na área da variacionista, por meio da sociolinguística educacional, e visa evidenciar estratégias para o trabalho com a variação linguística em sala de aula, de modo que a torne mais coerente e significativa. Nosso referencial teórico foi utilizando o material do ALAP, os livros do Bagman, Bortoni Ricardo e Taralho. Metodologia da pesquisa. Antes de aplicarmos qualquer material na sala de aula, nós fizemos um questionário com as professoras de língua portuguesa que atuam na rede estadual, de como elas trabalham a variação linguística dentro da sala de aula. Foi desenvolvida também uma sequência didática para aplicar com os alunos, e ainda está sendo desenvolvida numa turma de 3º ano do ensino médio. Através dessa sequência didática, nós buscamos a observação das cartas do ALAP como material base. A seguir, eu vou mostrar para vocês 2 cartas que estão sendo utilizadas. A primeira é a carta estratificada, número 24. Nessa, nós buscamos trabalhar com a variação diageracional, ou seja, a variação de idade. Foi questionada qual o nome da doença que causa inflamação nos olhos. Obtivemos 2 respostas, conjuntivite e dor no olho. Na parte em vermelho do mapa, nós apresentamos a variação conjuntivite que foi respondida pelos falantes mais jovens, entre 18 a 30 anos. E a parte azul se enquadra nos falantes mais velhos, entre 50 a 70 anos. Todos os falantes que responderam conjuntivite foram jovens e dor de olho somente os mais velhos. Novamente, a carta estratificada de número 30. Foi questionado qual o nome da brincadeira de colocar quadrados no chão e pular. Os falantes em vermelhos, novamente são os mais jovens, responderam amarelinha, e os mais velhos, representados em azul no mapa, responderam macaca. Somente um falante do Porto Grande, mais jovem, que respondeu ambas as perguntas, ambas as respostas. Através dessas cartas, nós buscamos desmistificar a ideia de forma certa de falar, visto que existe mais de uma forma certa ou mais de uma forma válida. A tudo depender do contexto. Desenvolvimento. O nosso estudo encontra-se em andamento e ainda não foi finalizado devido às questões de atraso do início do ano letivo nas escolas estaduais do Amapá. Devido ao contexto da pandemia, muitas escolas foram fechadas, então nós não podemos finalizar o nosso projeto, mas ele se encontra em andamento. A SIDE está sendo aplicada no formato online de língua portuguesa de turma do 3º ano do ensino médio em Macapá. Através da nossa sequência didática, nós já tivemos uma produção inicial para ter uma base de quais os conhecimentos prévios que esses alunos têm, e através dos nossos dados até então, percebemos que 23% dos alunos responderam à nossa atividade,
têm um conhecimento da variação regional, ou seja, da que tem de região para região, e quase todos responderam o mesmo exemplo, utilizando a diferença entre o Nordeste do Brasil e o Sul. E poucos têm o conceito da norma padrão. Os demais ainda consideraram que o seu conhecimento sobre variação linguística é vazio ou raso. Destacamos que os estudos na área da sociolinguística educacional são extremamente necessários, dados a importância de se levar a variação linguística para o ambiente de sala de aula. Acreditamos que o trabalho com o atlas linguístico de sala de aula propiciará um ensino-aprendizagem mais adequado à realidade de cada região, já que as cartas possibilitam o conhecimento das peculiaridades de cada área e da variedade de uso da língua ali dominante. Através das nossas cartas do ALAP, nós queremos mostrar para esses alunos que existe a variação linguística que eles já conhecem previamente, mas também vai haver uma variação entre a idade dos falantes e também dos contextos, e não somente fora do Brasil, mas também dentro do nosso próprio estado vai haver variantes dentro de cada município. O trabalho por meio do Atlas permite conhecer as variantes em uso na localidade, evidenciando a importância de reconhecê-las como maneiras de expressão da língua e observação da pluralidade de usos do momento do ensino padrão, uma vez que descritas as peculiaridades de cada área e caracterizada a variedade de uso da língua ali dominante. Para referências, nós utilizamos estes materiais. Isso é tudo. Muito obrigada aos participantes e a todo mundo presente. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Tá? Eu não sei como ficou a questão da Ana Carolina Ferreira, se ela conseguiu, mas eu acho que ela não conseguiu acesso novamente, gente. Então, em virtude disso, a gente tem um tempinho a mais para conversar sobre os trabalhos, se vocês quiserem. A gente pode levantar a mão ou colocar no chat, quem quiser fazer pergunta. E, de imediato, eu quero fazer uma pergunta para o Matheus, fazendo referência ao Atlas do Maranhão, que ele cita na pesquisa dele, porque eu participei de um evento, Matheus, e o professor falou que o Atlas do Maranhão já está há algum tempo com a pesquisa, mas que ele ainda não havia sido publicado. Aí eu queria saber se realmente você traz ele enquanto referência, tu traz algumas regiões mapeadas e tudo mais. Aí eu te perguntei, você tem esses dados, essas informações? Ele já foi publicado? Era isso que eu queria saber, essas informações, porque o professor falou, olha, ele já está há muitos anos, essa pesquisa, mas ainda consta só na pesquisa, ainda não foi ainda publicado esse Atlas. E aí tu sabe me confirmar isso, sim ou não, ou não sei, você pode me dar essa informação? Certo. Então, professora, no caso do Atlas, ele de fato ainda não foi publicado enquanto Atlas, né? Mas nós já temos alguns trabalhos publicados com base no Atlas, né, nos dados que foram obtidos nos trabalhos dialetológicos, né, de colheita desses dados, inclusive meu trabalho, mas, de fato, o nosso grupo, o nosso projeto, enquanto Atlas Linguístico do Maranhão, ele está desde 2002. Ele ainda não foi publicado enquanto Atlas, de fato, mas a gente já tem livros com compilações de artigos, de trabalhos que foram feitos com base nesses dados, né? Mas ele, enquanto Atlas, de fato, ainda não saiu. Ah, tá. Pois é, aí eu fiquei assim na dúvida, como você me falou, e isso me interessa, porque a gente faz pesquisa aqui no estado do Amapá e a gente tem algumas comunidades que existem grupos afro-brasileiros que vêm no sentido do Maranhão e que existem alguns registros de variação linguística que a gente queria comparar com isso. É por isso que eu te perguntei com relação a essa questão, se já há essa publicação desse Atlas ou se vocês têm apenas esses registros de pesquisas. Se for, eu vou ficar a figurinha contigo depois.
tá bom? É isso. Mas aí, no caso, por exemplo, nós que fazemos pesquisa com esses atlas, né, com esses dados, aliás, a gente tem acesso por conta dos arquivos, estão todos documentados, tá? Então, por exemplo, para a minha pesquisa, eu pego os municípios ali que eu pretendo pesquisar, trago os áudios, trago as transcrições, e aí, com base nesse material que eu vou trabalhar. Mas a gente está se organizando, sim, para futuramente fazer a publicação, né, de fato, do Atlas, enquanto Atlas, de fato. Certo, até porque já tem um tempão, né? Eu acho que a gente a gente já está aí com quase 20 anos, quase 20 anos já. Isso mesmo. Mas, na verdade, o que eu quero? É algo bem específico e de uma determinada região que você apresentou ali, que talvez eu acho que tu possa me dar o retorno, mas depois a gente conversa melhor, tá? Ok, pode deixar. Gabriel, você fez uma apresentação muito interessante ontem na fala do professor Raskin, apesar da interrupção pela falta de energia, mas ele estava falando algo muito interessante da questão da metodologia dessas pesquisas que, com a evolução, né, do aprimoramento dessas técnicas, elas precisam ser repensadas. E uma das questões que você trouxe é justamente com relação a essa estratificação, com relação à questão do nível de escolaridade, que você faz essa comparação, né? Dentro desse nível de escolaridade próximo da capital, quanto mais distante, ele fez essa comparação. E a cada dia que passa, a gente precisa repensar dentro desses critérios metodológicos, e eu achei muito interessante esses dados que você traz na tua pesquisa, que você vem não só trazendo essas reflexões, mas como você comprova isso através dos dados, e só reforça algo que o professor Raskin falou ontem. Eu achei muito interessante. Eu não sei se você assistiu, você estava perguntando ontem, mas dá uma olhadinha na palestra de ontem que você vai ver que eu acho que casa muito bem com o que você trouxe hoje na sua apresentação. Tá bem. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, ter algum comentário a mais. Sindel, né? Eu acho muito interessante, sendo essa tua questão do trabalho com a variação linguística e trazendo esse trabalho para o contexto escolar, reforçando essa questão do trabalho com as cartas, que é um gênero também que pode ser trabalhado com o aluno, que muitas vezes tem gente que pega uma carta linguística e não diz assim, eu não sei nem para que lado vai isso. Mas é questão de aprender a ler a carta, né? Porque são muitas informações ao mesmo tempo, mas que não é nada difícil. Mas eu vejo que é um gênero que pode ser trabalhado no contexto escolar, onde o aluno possa se identificar, olha, a minha comunidade é essa aqui, dentro dessa comunidade, dentro desse município, eu tenho essa caracterização, nós falamos assim, nós temos essa preferência, e que eu vejo que dentro dessa tua proposta, eu acho muito interessante, porque trabalhando essa questão da variação linguística e reforçando isso dentro das cartas, eu acho que é uma nova proposta, um novo olhar para o ensino de língua também, tá? Eu acho muito legal. Obrigada. Ana, eu gostei, todos os trabalhos para mim são todos muito maravilhosos, são todos da área que me fascina. A Adriana, esse remando e remando com essa pesquisa dentro do ALAP, é fantástico, Adriana. Tu sabe que dentro dessa perspectiva dos mapas, dentro dessa comparação dos dados, do que já foi pesquisado, o que eu acho mais interessante é vocês, tanto você quanto o Gabriel, que já vem coletando, quando a Adriana já vem pegando essas informações da pesquisa, que foi uma pesquisa árdua, iniciada com um projeto que foi encabeçado pela professora Celeste, com o Romário e o professor Raskin. Então, é um banco de dados riquíssimo que vocês já estão aproveitando essas informações, e que isso é maravilhoso, a gente pegar não só esses dados e compartilhar, e também motivar outros que queiram desenvolver outras pesquisas dentro da área. Eu acho muito interessante isso. E prova que aí tem
dados suficientes para desenvolver pesquisas para filhos e netos, né? Quem tiver interessado, dados nós temos para desenvolver pesquisas. Alguém quer tecer mais algum comentário? Professora Celeste? Oi, professora Ellen. Eu preciso ter um espaço. Sim. Posso finalizar? Pode, sim. Ok, obrigada. Boa tarde a todos e a todas que estão participando dessa sessão de comunicação. Muito interessante com esses trabalhos que foram apresentados, como a professora Ellen bem mencionou. Gostei muito das temáticas. A temática que a Adriana trouxe é uma temática que sempre, como a gente diz, né, no português popular, dá muito pano para as mangas, né? É sempre um fenômeno muito interessante de ser investigado, essa questão do gerundismo, porque muitas vezes, embora no ALAP, né, as cartas tenham apontado que o gerundismo não é muito frequente no nosso estado, né, nós vimos isso nos dados que a Adriana mostrou, mas, por outro lado, nós sabemos que o ALAP ele ficou restrito os inquéritos do ALAP ficaram restritos ao ambiente mais urbano, né? E aí a gente entra naquela questão também que o Rasqui comentou ontem na palestra, né? De considerar os espaços territoriais, esses diferentes domínios, né? Do urbano, do rural, do urbano. Então, a gente sabe que a gente percebe isso, né? Isso é muito perceptível na fala de muitas pessoas, principalmente quando entra em ensinar fatores como escolaridade, como lugar de origem, lugar onde mora. Então, é um fenômeno, né, que sempre a gente tem muita coisa para falar, para discutir, para destacar. Né? A gente precisa estudá-lo mais, detalhá-lo mais, olhá-lo em outros contextos. Né? A Adriana já tem um trabalho iniciado muito bom, e com certeza já é um ponto de partida para o desenvolvimento de outros nessa mesma linha, né, com dados diferenciados, considerando outros domínios geográficos e outras áreas também do Estado, de repente até estendendo para além das fronteiras do Estado do Amapá. Tá? O trabalho do Matheus também muito interessante, né, essa questão do uso, né, dessas expressões, esses aspectos que estão muito ligados às questões de uso de lexicais, né, entra um pouco nessa questão também morfossintática. Então, trabalhar e olhar esses usos, esses aspectos destacados aí na expressão que o Matheus está estudando, é muito relevante, porque cada vez mais evidencia, né, a riqueza do nosso léxico e ratifica a importância e a necessidade de nós ampliarmos os estudos na área variacionista, porque cada vez que a gente estuda, né, todo evento que a gente participa, toda vez dentro dessa área a gente descobre, a gente fica conhecendo, vendo outros aspectos da nossa língua, outras peculiaridades, né? Acho que a gente já viu muita coisa, quando na verdade a gente vê que ainda viu pouco. Então, é sempre muito rico, é muito enriquecedor para a gente ter esse conhecimento, e esse trabalho do Matheus, ele retrata isso. Então, eu desejo boa sorte na finalização da sua pesquisa, né? A equipe da Universidade Federal do Maranhão, que trabalha nessa linha, é uma equipe também muito compromissada, muito consolidada, né? A professora Ramos, e a gente sempre observa, né, também boas parcerias entre trabalhos que eles realizam, a UFPA em Belém, a Universidade Federal do Ceará, entre outras instituições. Então, a gente percebe que são instituições que têm um grupo de pesquisa muito consolidado, né, que já tem uma história no desenvolvimento de trabalhos da pesquisa variacionista, dentro da sociolinguística variacionista. Então, isso é muito, muito bom. Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos também, parabenizá-los, principalmente, a professora Ellen, pela mediação. O Gabriel e a Cindy são meus orientandos de IC, o Gabriel já foi, na verdade é ex, e foi um trabalho desenvolvido, né, nessa perspectiva. Na verdade, foi uma inquietação do Gabriel, a partir das transcrições que ele estava fazendo das narrativas do ALAP, tá? E aí, então, a gente começou a investigar isso, e o Gabriel, né, trouxe, né, chegou até esses resultados, que com certeza, né, a gente divulgou isso por meio do capítulo, né, vai sair no e-book do evento, e ele está trazendo agora para esse evento, mas já foi apresentado em outro evento também na UFPA. Então,
Foi um trabalho que foi feito de uma forma muito, né, competente, muito sistematizada, né, e a gente teve muito cuidado para fazer essa análise, porque, assim, logo que a gente vê esses resultados, a gente ficou meio também que espantado, né, afinal o Mazagão nem fica tão distante, né, da capital, Macapá, mas os resultados estavam mostrando isso mesmo, os dados não mentem, né, então os dados falam por si, e os dados nos mostraram, né, esse diferencial aí que nós vimos com relação ao uso da desnasalização, considerando Macapá, Santana e Mazagão, em função desse espaçamento, né, essa ligação geográfica que eles têm, mas ainda assim o Mazagão apresentou essas peculiaridades, e aí entra a questão da escolaridade, como a professora Elia já acentuou. O trabalho da Cindy é um trabalho que está em andamento. Felizmente, quando a gente escreveu o trabalho, né, nós estávamos com um cronograma para ser executado, mas a pandemia e as escolas, né, o atraso no início das aulas, acabaram também comprometendo o desenvolvimento, né, na íntegra do projeto. Nós estamos ainda executando, e esses resultados que ela trouxe, né, essas cartas, foram cartas que a gente já lançou, já está com elas prontas para ser trabalhada, já organizou a sequência didática para ser aplicada, essas últimas 2 semanas de junho a gente vai estar fazendo isso, e aí ela trouxe apenas os resultados dos questionários aplicados, que mostram, né, que, infelizmente, a variação linguística na sala de aula ainda é um pouco distante do que ela realmente simboliza, reflete e preconiza. Os alunos ainda têm uma visão muito, muito curta, né, e até certo ponto também muito limitada acerca da variação linguística, que fica muitas vezes restrita só ao aspecto da variação regional, como ela apontou. Então, para eles, a variação só acontece entre a linguagem que nós usamos no Amapá e a linguagem usada em determinados estados do Nordeste, ou no Pará e no Sul. Então, o conceito de variação fica restrito apenas a esses aspectos regionais, né? Então, muitas peculiaridades, muitos usos, muitas questões que realmente envolvem o teor do tema, a variação linguística, acabam se perdendo um pouco, né, e não vão para a sala de aula. Então, a ideia desse projeto é justamente levar as cartas do ALAP para a sala de aula, fazê-los visualizar, tornar de uma forma mais concreta o ensino da variação linguística, que é o que a gente está tentando fazer, e tentando, né, desmistificar um pouco a ideia também que ligada a determinados usos linguísticos que geram, né, a questão do preconceito e a discriminação linguística que acontece ainda no nosso território. Então, obrigada aqui pelo espaço, eram essas considerações que eu gostaria de fazer, e mais uma vez, parabéns a todos os participantes dessa sessão, parabéns, professora Elia, pela mediação aqui, obrigada. Gente, é assim, a Ana, ela voltou agora, justificou que voltou a energia onde ela morava. Só que, assim, eu quero só justificar porque a gente tem uma programação a cumprir, e aí ficaria difícil ela fazer a apresentação de 15 minutos, tá, Ana? E aí, como a gente já está nas considerações finais, e daqui a pouco a gente tem a outra programação, senão vai atrasar tudo, e aí a gente pode ficar para um outro momento, tá bom? Eu queria que você entendesse isso. A gente pede desculpa. Ontem nós tivemos problemas também com acesso à internet por causa da energia, mas a programação correu normalmente, onde tinha energia, e em virtude disso a gente tem a programação que precisa seguir, tá? Então, nós vamos encerrar. Eu agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham aprimorado, ampliado o conhecimento nesse momento de interação aqui com o trabalho apresentado pelos colegas. Obrigada, tá? Eu vou parar a gravação e a gente vai encerrar. Por favor, não esqueçam de assinar o nome lá na frequência. Ana, assina teu nome na frequência também, tá?